Bom dia, oitavo ano. Gente, olha só, a gente está na semana de revisão, né? Vocês estão sabendo que vocês vão fazer uma avaliação online, né? E que essa avaliação online é do livro 1. Estão lembrando disso, mais ou menos? Então, olha só, vamos recapitular, né? Vamos recapitular alguns conteúdos de gramática do livro 1. Então, o que vocês podem fazer? Vocês estão com o livro 1 aí? Sim. Quem tiver com o livro 1, coloque, por favor, na página 15. Já, turma? Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Dia 28. Vou apagar aqui, gente. Isso aqui foi a revisão do nono. Tá? Então, olha só, turma, vamos lá, né? Vamos começar mais ou menos. Vamos entender. Gente, olha esse microfone aí, gente. Ó, o processo de formação de palavras, né? Então, olha só, existem dois processos, certo? Está falando assim, o processo de formação de palavra por composição acontece pela junção de dois ou mais radicais. Exemplo, cachorro-quente, paraquedas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver como que funciona isso, né? Então, olha só, turma, nós vamos falar do processo. São dois processos, né? Dois grandes processos. Então, eu tenho dois processos de composição. Oi? São processos de composição. Isso aí. Então, vamos lá. Gente, de quem é esse microfone, gente? Então, no caso, eu tenho composição. Lembram disso, turma? Sim. E eu tenho derivação. Isso tem que estar na sua cabeça. Eu tenho dois processos. Eu tenho composição e derivação. Então, vamos para a composição. Né? Vamos para o processo de composição. No processo de composição, só um minutinho, turma.
Então, eu tenho composição, né? Por quê? Eu tenho composição Justaposição e aglutinação. por justaposição e por aglutinação. Estão lembrando mais ou menos disso, turma? Sim. Então, olha só. Vamos ver mais ou menos o que seria esse processo de composição por justaposição e o processo de composição por aglutinação. Alguém sabe me dizer, gente, o que é o processo de composição por justaposição? É quando duas ou mais palavras unem-se e não há perda de nenhuma letra. Exatamente. Vamos lá, Lelê. Repita aí para o seu professor, eu quero com as suas palavras. É porque, assim... O quê? Eu quero com as suas palavras, vai. Quando duas ou mais palavras, eu ia botar juntos, mas eu sei que é errado, então agora eu boto unam-se, mas antes eu botaria juntos. Quando duas ou mais palavras unem-se, então, unem-se E não sofrem alteração. E não sofre alteração. Também. Eu escrevi isso no meu caderno. Eu não tô conseguindo escutar nem a Letícia nem o professor. Gente, tá um barulho aí que é da Letícia? Não, na dela não. De quem é esse barulho? Então, exemplo, gente, quando duas ou mais palavras unem-se e não sofrem alteração. Exemplo, Letícia. Exemplo, oitavo ano. Pode ser pão de ló? Socioeconômico. Pão de ló, né? Socioeconômico perde, não perde? Porque é social. Uhum. Pé de moleque. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Guarda-roupa? Também. Como a gente já colocou o guarda-chuva, Lelê, guarda-roupa está no mesmo contexto, tá? Então, olha só, turma. Agora nós iremos para a aglutinação. Então, a aglutinação seria o contrário da justaposição, certo? É. Então, como que nós poderíamos construir a resposta? A mesma que a Letícia? Gente, esse barulho aí, o que é isso? Gente, olha esse microfone aí. Ó, quando duas mais palavras unem-se e A alteração. há alteração, e sofre alteração, certo? Eu botei que há perda de letras. Sim, tá certo. No caso, essa perda. Gente, eu estou achando que é o meu microfone que tem interferência. É o meu? Não sei. Gente, Seria alguém que está com o microfone ligado e sem fone. gente. Aí o áudio do senhor, aí como tá alto, vai o áudio do... Isso está acabando com o meu ouvido. Ô, gente, então olha só, aglutinação, quando duas ou mais palavras unem se sofre alteração. A Letícia falou sobre a questão da letra. É possível? Claro, tá certo. Só, Lelê, que você respondeu com palavras diferentes a mesma coisa. Porque o português ele tem isso, né? O português ele tem. Obrigado, Marcelo. O português ele tem essa ferramenta, né? Então, no caso, o que nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, né? Por exemplo, vamos lá, eu tenho a palavra vinagre,
certo? Sim. Por quê? Porque vinagre... O que é É vinagre? vinho mais acre. Isso, vinagre é vinho mais acre. Muito bem. Então, vinagre é igual a vinho mais acre. Alguém sabe me dizer, gente, o que seria acre? O acre, de novo, isso aí. O acre significa azedo. Gente, esse microfone. O Professor, vinagre. desativa você o microfone de todo mundo. Mas é complicado fazer isso. Quem está falando, Maria Clara? Vitória. Vitória, é complicado fazer isso. Por quê? Porque eu prefiro que vocês me perguntem pelo microfone do que pelo chat, você está entendendo? Porque se vocês forem me perguntar pelo chat, em algumas situações, agora eu estou no meio da explicação. Aí, se vocês me perguntarem no chat, eu vou ter que ir ao chat e vou... Estão entendendo, mais ou menos? Ah, tá bom. Se vocês quiserem me responder pelo chat, me respondam. Quer dizer, me perguntem pelo chat ou me respondam pelo chat. É porque tem esse microfone, como o Marcelo falou, tá muito barulho. E isso tá complicado não só para mim, como para os outros também, né, gente? Então, no caso, eu tenho um vinagre que está vendo perda. Depois, que outra palavra eu posso ter? Pode botar o lobisomem? Também posso colocar o lobisomem. Na verdade, o lobisomem seria igual lobo mais homem. Planalto também. Planalto. No caso, seria plano alto. É igual. Professor, calibizone. Oi? Ali tá, libizone. Marcelo, o que? Eu não entendi. No lobisomem, libizone. Libisomem. Ah, sim, obrigado. Ah, Eu fui teclar aqui no O sem querer, eu esbarrei no I, porque o I é próximo ao teclado do computador, né, do O. Então, aqui no caso... às vezes quando eu escrevo oi, eu coloco i, ó. Por causa disso. Entendi. Então, aqui no caso, turma, nós temos alguns exemplos, né? Agora, eu posso pegar e posso simplesmente... Vamos ver a derivação, né? Então, aqui nós temos dois casos da composição. Agora, nós iremos para a derivação. Vamos lá, gente. Eu tenho o prefixo, né? A prefixal, que alguns chamam também de prefixação, certo? Uhum. Então, depois, eu terei mais qual? Eu terei a Sufixal. sufixal, isso aí, eu terei a sufixal ou sufixação, certo, Professor, turma? Oi. pode voltar na parte da aglutinação para eu tirar print? Pronto. Ou sufixação. Ai, gente, eu tinha que ser menos detalhista, sabia? Eu gosto dessas coisas todas organizadas. Vocês já repararam isso? Tudo organizado é melhor. Eu gosto disso. Realmente. Eu sou muito chato com isso, vocês já perceberam, né? Nem vocês. Vou colocar aqui qualquer coisa, eu apago. Sou extremamente chato com essas coisas, gente. Se não for para ser organizado, eu nem vou.
É claro que vão ter algumas aqui que eu vou passar, né? Então, eu tenho sufixal ou sufixação. Eu tenho um outro, turma, que é prefixal Fixal e sufixal. e sufixal ao mesmo tempo. Né? Eu vou colocar barrinha aqui, ó, para vocês perceberem que alguns... Olha esse microfone aí, gente. Gente, tem um microfone que não está podendo. Ó, eu estou até errando a palavra. Prefixação e sufixação, para vocês saberem que é a mesma coisa. Vocês estão vendo, né? Que eu estou colocando a barrinha para vocês saberem que é a mesma coisa. Certo, turma? Depois eu vou ter parassíntese. Lembram disso? Que alguns professores vão chamar de parassintética. Certo, turma? Eita! Parassintética, certo? Vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando? Sim. Sim. Ah, tá. Pensei que vocês não tivessem mais ouvindo o que eu estava falando. Eu falei, gente, cadê eles? Cadê esse povo? Esse povo sumiu. E agora, José? O povo sumiu. E agora? Professor, vê se o som melhorou. Melhorou bastante. Então era eu mesmo. Eu jurava que não era eu. Era eu. Quem? Letícia? O Caio? Uhum. A Vitória deu a ideia de eu botar o fone para ver se melhorava. Ah lá, Marcelo, de novo eu errei, viu? Vou colocar aqui, gente, impróprio, que aí vocês já sabem que é um caso de derivação. Então, aqui vou descer. Ó, turma, o que a gente vai precisar é exatamente isso aqui, ó. Então, os casos de derivação, né? Ó. Então, vamos lá, né? Prefixal ou prefixação. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a palavra, vamos pegar feliz, certo, gente? Se é prefixo, é o que está vindo o quê? Antes, né? Prefixo, ele vem antes do radical, lembram disso? Sim. Sim. Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês terem noção, ó. In. In, eu vou colocar o in de uma cor aqui diferente. O senhor deu o mesmo exemplo da última vez que o senhor ensinou essa matéria. Foi o mesmo prefixo, sufixo, o prefixal, sufixal. Usou feliz em todas. É mesmo? Porque Eu gosto do feliz, Lelê, porque o feliz é rico. E o feliz a gente pode usar. dá para transformar em todas. Nas três dá para transformar em todas. Sim. Tem algumas que dão para isso. Me vem à cabeça agora o feliz, mas terão outras também que servirão, né? Então, no caso, eu tenho mente, tá vendo, turma, que tá vindo depois? Vou colocar juntinho para vocês perceberem, certo? Então, eu vou pegar de novo o infeliz, ó. Então, a sufixação vem depois do radical. Eu acho que isso está na cabecinha de vocês, né? Sim. Essa matéria é bem gostosa, eu adorava estudar isso. E eu tenho... eu amo. Eu também, né, gente? Professor de português. Não gostar. Como é que eu vou ser professor de português sem gostar de português? Isso no mínimo estranho, né? Então, olha só, turma. Infelizmente, ó. Tranquilo essa, né, turma? Então, olha só. Essas três são mais fáceis, só que a imprópria e a regressiva eu não consigo entender. Eu entendi, mas não muito. Ah, você vai entender hoje, uai. Ó, então, olha só. No processo de derivação, eu acredito, gente, que esses três, infeliz, felizmente, infelizmente, isso já está na sua cabeça.
O que acontece? Quando eu tiver a palavra, vamos dizer que eu tire o mente. Eu só tenho a palavra infeliz. Sem o mente. Ela existe. Né? No caso, seria a prefixação. E se eu tirasse o in, a palavra felizmente também existe. Certo? Sim. Ao contrário da parassíntese. A parassíntese, vamos dar o exemplo aí da palavra... Entardecer. Entardecer, anoitecer. Então, vamos lá. Entardecer. Olha só, turma. Vamos parar para pensar? Vamos lembrar lá da tia Elizabeth, que deu aula para vocês no 6º ano? Ela ensinou para vocês que existem substantivos primitivos e que existem substantivos derivados. Vocês lembram disso? Hein, turminha? Gente, eu estou falando com vocês igual eu falo com o 6º ano. Substantivo primitivo, substantivo derivado. Então, exemplo, eu tenho a palavra terra, certo? O meu prefixo é terre. Ó. De terra, quantas palavras, turma, eu posso derivar? A palavra primitiva é terra. De terra eu tenho terráqueo, Terreiro. terreiro, Terreno. terreno, Território? Térreo. território, terrestre, Térreo. térreo. Deixa eu Enterro perceber. também pode? Subterrâneo, oi? Enterro também serve ou não, nesse caso? Não? Também, claro que sim. Subterrâneo, enterro. Ó, e tem outras, turmas, a gente sabe que tem outras. Se a gente ficar Enterrar. discutindo, sim, se a gente ficar discutindo aqui, a gente vai chegar, vou colocar um etc. Então, vocês estão vendo, turma, ó, estão vendo? Em todas elas é o mesmo, como é que é o nome disso? Radical. 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 Então, o que seria o substantivo primitivo que a tia Elizabeth explicou? É uma palavra que tem um radical que vai dar origem a outros substantivos que vai se derivar do mesmo radical. Ok? Ok. Mas eu estou grifando aqui para na hora de estudar. Professor, Oi. e quando tem, por exemplo, quando o prefixo ele existe com o radical, mas o sufixo não existe? Fala de novo para mim. Tipo, porque a parassintética, como no entardecer, o entarde não existe, que é como se fosse com prefixo. E o tardecer também não existe com sufixo. Se, vamos supor que entarde existisse e o tardecer não, o que aconteceria? Seria uma derivação prefixal. Ah, tá. Então, olha Agora só. eu entendi. Entendeu? Ó, aqui no caso, turma, da palavra entardecer, qual seria o radical? Tarde, certo? Tarde é o radical. Ó, tarde é o radical. Tarde é o radical. Se eu tirar, gente, essa palavra, eu tirei o esser, certo? Sim. Existe essa palavra, gente, em língua portuguesa, entarde? Não. Não. Não, não existe. Voltei, Professor? coloquei a palavra bonitinha. E existe a palavra, eu tirei o em. Existe a palavra tardecer, tardeceu hoje. Não. Não. Não, não existe. Então, aqui eu tenho um exemplo de parassíntese, né? De parassintética. Oi, alguém me chamou. Por que a palavra tarde não termina com E termina com D? Aí nessa Não, porque é o frase. radical. Por exemplo, eu posso falar tardinha. Tardinha. Depois, no caso, vem o I, tardinha. Então, o tarde é o radical que eu vou originar outras palavras. Não é o é.
o radical seria tarde se todas as palavras derivadas tivessem o E, mas não é assim que funciona. Sim. Então, não tem o E. Ó, agora nós vamos para a imprópria, né? É essa que vocês não estavam sabendo, turma? Deixa eu ver aqui, alguém está me chamando no chat? O chat está bombando, né? Porque as pessoas que estavam com o microfone. Ai. Ah, tá. Entulho não. Por que entulho? Agora que eu estou vendo o chat aqui de vocês, entulho? Não, gente, tem que ter terre. Porque, olha só, eu estou entendendo a dúvida de vocês. Porque, de repente, uma palavra, em Eloá, tem uma palavra que faz parte do mesmo campo semântico. Entulho, enterrar, lixão. Não, mas entulho vem de entulhar, entulhado, certo? Então, terra é um outro prefixo. Uma vez eu perguntei isso para uma turma, amor. Aí eu queria o quê? Amorzinho, namorado, ó, amor, namorado, amores, certo? E aí alguém falou assim para mim, paixão. Não. Aí eu apaixonar, aí o aluno amor, aí eu não. Paixão, apaixonar, apaixonite. E não sei quem está com uma paixonite aguda, já ouviram isso? Os radicais são diferentes, podem ser sinônimos, podem ter significações semelhantes, significações próprias, ou a mesma significação, mas não fazem parte do mesmo radical. Estão entendendo, turma, mais ou menos como funciona? Elas podem ser ligadas pelo sentido, mas não pelo radical. Então, elas não são derivadas. Sim, 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 sim. Ai, gente, eu queria ficar a manhã toda dando aula para vocês e no nono ano. Nossa, vocês no nono ano participam muita coisa da aula de gramática, muita coisa. E eu amo o aluno que me pergunta, eu amo isso. Vocês não têm noção como que eu amo isso. Então, olha só. Aqui no caso, ocorre, alunos que participam, né? Ocorre quando, olha isso, gente. Ó, Karen, preste atenção para você não pirar aí, hein? Ocorre, tô brincando, hein? Ocorre quando a mudança de palavra. Ó, eu vou bem devagarinho, vou bem calmo para vocês entenderem, para depois ninguém falar assim, ó. O professor Ronaldo é chato, mas pelo menos ele me serviu para ensinar derivação imprópria. Ouviu, Letícia? Foi tão sem graça isso que eu falei, gente. Então, tá bom. Tem coisas que não tem. Professor, fala que o senhor vai dar aula pra gente amanhã e não a professora de redação. Pelo amor de Deus. Isso aí vai ficar gravado. Para com isso, hein? Que vacilo. Sem de ética. Vou baixar Elizabeth. O que faltou de ética? Não é por causa que de não gostar dela nem nada. É porque eu quero muito ter mais aulas com o senhor. Porque a gente só tem um tempo na semana. Eu já falei isso com a Suzana. Eu vou falar de novo. Oh, que fofo. Vou marcar a aula para vocês à tarde. Uma tarde com o Ronaldo. Vocês acham? Uma tarde Café com o Ronaldo. literário. Venham. Mas eu não sou professor de literatura, eu sou de gramática. Uma tarde com o Ronaldo. Venham. Então, olha só, turma, vamos entender isso aqui, porque eu já estou sentindo que a Letícia vai me colocar no Sulacap News se eu não explicar isso para ela, e que a Karen vai me denunciar, vai mandar um e-mail em anonimato, anônimo, para a escola. Então, olha só, gente, estou brincando, impróprio. Ocorre quando a mudança de palavra de uma classe gramatical para outra. Então, olha só, turma, a mudança, então isso tem que estar na nossa cabecinha, sublinhei, de uma classe gramatical para outra sem alteração em sua forma. Então, olha só, turma, vamos entender isso aqui, ó. Vou colocar o exemplo, tá? Olha só, turma.
uma joia de presente. Ó, dê uma joia de presente. Vamos para baixo. Eu vou pegar... Então, a palavra que eu tenho que me basear, turma, é joia. Não tem mais acento, tá? Porque é um ditongo aberto. E ditongos abertos é e ó, devido ao acordo ortográfico, perdeu o acento. Gente, esse acordo ortográfico aí escreve um monte de coisa errada. Sim. Então, aqui no caso, a palavra joia... Opa, desculpem. A palavra joia, turma, no caso, seria um substantivo, certo? Ó, deu uma joia de presente. É um substantivo. Ok? Aí, turma, eu venho embaixo e coloco assim, ó. Pode botar que você é uma joia? Sim, isso aí. Aí o joia passa a ser adjetivo e não substantivo. Isso! Olha que abusada essa garota, gente. Então, olha só. Um presente especial para uma mãe. Ana Flávia, fala para sua mãe isso, tá? Que um presente especial para ela é uma joia. Ouviu, Ana Flávia? Ana Flávia, ela deve estar rindo, deve falar depois para o Leonardo, para a mãe dela que eu estou falando, mas ela não vai falar isso porque ela vai ficar tímida. Ela não vai ativar o microfone e falar assim, professor, pode deixar que eu vou falar, eu ouvi. Ou, de repente, de uma maneira surpreendente, ela vai falar, só para eu ver que ela é capaz de falar. Então, olha só. Aqui, tu. Rafael, você percebeu que ele quer muito que você fale, né? Não é só Quem? o senhor. Isso é horrível, porque vocês estão me conhecendo, vocês estão começando a me conhecer de verdade. Isso é horrível. Eu estou até pensando depois dessa. Eu estou pensando seriamente depois dessa e na Suzana, que eu não quero ficar mais com a turma. Eu estou de saco cheio dessa turma. Eu não aguento dar aula para essa turma. Uhum. Vai pedir para sair, né? Entendo. Vou pedir para sair, não aguento mais. Mentira! Daqui a Acabou pouco de vai falar pedir que pra adora entrar de ter novo. aula com a gente. Não aguento mais Mentira. essa turma. Não aguento mais essa turma insuportável. Não aguento essa turma. Eu estou pedindo forças a Deus para sair dessa turma. Vou passar um e-mail para a Suzana agora, que eu não quero mais saber de vocês na minha vida. Sair. Se não gostou, faz B.O. E quem é que tá falando isso? Que abuso. Eu reprovo vocês, gente. Isso aqui é gramática. Vocês estão pensando o quê? Eu, hein? Aí vem essa gente Pior maluca. que tá gravado. É. Então, olha só, gente. Aqui no caso, então vamos começar a melhorar aí o vocabulário. Então, aqui no caso, eu tenho um adjetivo. Como a própria Letícia explicou para vocês há pouco, né? Deu o exemplo para vocês há pouco, eu tenho um adjetivo. Então, se eu estou tendo adjetivo, turma, significa que houve mudança, né? Houve mudança de classe gramatical, certo? E aqui no caso é um sentido figurado, porque quando eu falo que minha mãe é uma joia, significa que minha mãe tem muito valor para mim, certo, turma? Então, ó, sem alteração em sua forma, eu mantenho a palavra do mesmo jeito, da mesma forma que ela é escrita, certo? Só que vai mudar a classe gramatical. Deu uma joia de presente, é o substantivo, uma joia, o objeto. Um presente especial para uma mãe, uma joia. No caso, joia aqui, como substantivo, eu tenho um sentido próprio, que é o sentido conotativo, certo? Não, o sentido próprio que é o sentido denotativo. E no caso, o joia
adjetivo seria um sentido figurado, ok? Agora, eu vou rapidinho aqui na regressiva, né? Então, olha só, turma. Ocorre... Então, vou colocar aqui só para ajudar um pouquinho, né? Ocorre principalmente com substantivos abstratos. Turma, vocês lembram o que são substantivos abstratos? São aqueles que precisam do concreto para existir, né? No caso, são as sensações, são os sentimentos. Lembram disso? Uhum. De novo aí, Marcelo, olha só. Redução, escrevi redação. Então, olha só, turma. Faltam 2 minutos, professor. Tá, vou tentar aqui. Ó, ocorre principalmente com substantivos abstratos. Então, ó, substantivos abstratos, que são os sentimentos e as sensações, certo? Derivados de verbo, ó, derivados de verbo também é importante. Havendo em geral uma redução da palavra, redução, para formar uma derivada. Então, olha só, vamos aos exemplos aqui, ó. Eu tenho a palavra mergulhar. O mergulho. Isso. Mergulhar. Mergulhar seria o quê? Mergulhar. Mergulhar, no caso, como a Letícia está dizendo aí, seria a palavra primitiva. No caso, a palavra primitiva seria o próprio verbo. Ok, turma? E depois, o que vai acontecer? Eu vou transformar isso, né? Então, vai ficar, ó, o mergulho. O mergulho. Está acabando, né? Estou sabendo. Que, no caso, seria a palavra derivada e que, no caso, seria um substantivo. Turma, eu vou acabar, eu vou cair. Eu faço o quê? Isso aqui para vocês? Mando pela agenda? O que eu faço? Manda pela agenda. Mando pela agenda? Então, tá bom. Gente, sempre estudem pelos resumos do livro 1, aquela parte amarelinha, Uhum. que fica bem mais fácil. Eu Oi? tenho um resumo no meu caderno. Ah, também, Pode usar Letícia. o caderno? Claro, as anotações, né? Professor,